Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus criador dos céus e da terra, Deus único, Deus soberano, Deus que nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus único. Aqui estamos nós reunidos nesse santuário para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti, para sermos ensinados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos viver vida agradável aos Teus olhos, para que possamos Te servir, não da maneira que nós queremos servir, mas da maneira que o Senhor quer ser servido. Fala à Tua igreja, fala ao Teu povo, fala aos Teus escolhidos, as Tuas pedras que vivem. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo. Dá-me inspiração, sabedoria, capacidades para explanar a Tua palavra, porque a minha suficiência vem de Ti. Não é uma suficiência humana, não é uma suficiência da minha carne, mas é uma suficiência do Deus Criador de todas as coisas. Eu te peço isso e te agradeço, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, quando Deus deu a lei do holocausto aos sacerdotes levíticos, o fogo do altar teria que permanecer aceso, arderia continuamente, 24 horas por dia. Deus foi enfático quando deu essa ordem. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Essa exigência de Deus de manter o fogo sempre aceso sobre o altar era para que o fogo servisse de um lembrete, de um alerta da presença contínua de Deus, que Deus está sempre presente na nossa vida, e da necessidade do povo fazer continuamente uma expiação pelos pecados. Aí você pergunta, pastor Carlos, o que é uma expiação? Era o sacrifício feito de uma ovelha para limpar a sujeira do pecado. Continuamente o povo deveria fazer isso, porque continuamente, eventualmente, nós pecamos contra Deus. Então, no Velho Testamento, a pessoa pecava contra Deus, ia sobre o altar do sacrifício, levava uma ovelha, o sacerdote sacrificava aquela ovelha pela limpeza do pecado daquela pessoa. Isso reconciliava o pecador com Deus. Agora, entenda uma coisa. Essa ovelha sacrificada, ela apontava para o sacrifício de Jesus, que seria realizado lá na frente, na cruz do Calvário. Era um tipo de Cristo, era um simbolismo. Por isso, em João capítulo 1, versículo 29, João capítulo 1, versículo 29, ao ver Jesus, João disse, segunda parte do versículo, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, Jesus foi aquele Cordeiro que o próprio Deus ofertou como sacrifício pelo seu povo. O sacrifício de Jesus na cruz tirou o pecado do povo de Deus, lavou dos nossos pecados. O sacrifício que, de uma forma definitiva, reconciliou o povo com Deus, os eleitos com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, o maior dos apóstolos, o apóstolo São Paulo, ele escreve à igreja e diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Tem duas coisas importantes aqui nesse texto. Preste muita atenção. A primeira é que o texto mostra que foi Deus que tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Foi Deus que tomou a iniciativa, não fomos nós, foi Deus. A segunda coisa importante é que o nosso ministério, o ministério da Igreja Cristo é Vida, o ministério das verdadeiras igrejas cristãs no mundo inteiro, não é um ministério de condenação, não é um ministério de imputar medo, de ameaçar perder a salvação. Não, o nosso ministério é um ministério que prega a palavra da reconciliação.
Porque 90% ou mais das igrejas pregam um ministério de acusação, de culpa, de medo, de fazer terrorismo com o povo. Cuidado que Jesus vai voltar, você vai ficar. Cuidado que você pode ir para o inferno. Cuidado que o teu nome é apagado do livro da vida. Então, é um ministério de acusação. O nosso não, é um ministério de reconciliação. A palavra que Deus nos confiou foi a palavra da reconciliação. Abra em Levítico, capítulo 9, versículo 24. Levítico, capítulo 9, versículo 24. Ok? Então vou ler. Diz assim: E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Olha só, não foram os sacerdotes que colocaram fogo no altar pela primeira vez. Não foram os levitas. A Bíblia diz que o fogo veio do Senhor. Então, que fique entendido que quem faz é Deus. Tudo quem faz é Deus. Não é o pastor, não é o cantor gospel, não são os diáconos, nem as diaconisas, não são os irmãos em Cristo. Quem faz tudo é Deus. Diga, quem faz é Deus. Quando almas são salvas, foi Deus que salvou. Quando corações são avivados durante o culto ao ouvir a palavra, foi o Senhor que avivou. Quando alguém alcança um milagre, foi Deus que fez o milagre, não foi o homem. Se vier do homem, é fogo estranho, não provém de Deus. Então, quando nós interpretamos a lei do holocausto à luz do ensinamento do Novo Testamento, nós aprendemos que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi definitivo, perfeito e eficaz. Diga, o sacrifício de Jesus na cruz foi definitivo, perfeito e eficaz. Ele realizou o verdadeiro holocausto e a definitiva expiação. Essa é a verdade da Bíblia. Em Hebreus capítulo 9, Hebreus 9, versículo 12 a 14. Olha como Deus é maravilhoso, como é fantástico a palavra de Deus. Ele diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerro, que era o que era feito no Antigo Testamento. Isso agora é feito diferente. Agora não é o sangue de uma ovelha, não o sangue de um bode, de um bezerro. Mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha que coisa impressionante isso aqui. Todos os eleitos de Deus, quando são purificados pelo sacrifício de Jesus, são constituídos sacerdotes de Deus. Você é um sacerdote de Deus. Se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você foi purificado pelo sacrifício que Jesus realizou na cruz, você foi constituído sacerdote de Deus. João, lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, ele diz: encontraram? Vou ler. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. Nós fomos constituídos sacerdotes de Deus. Você é um sacerdote de Deus. Eu sou um sacerdote de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus. O escolhido de Deus é o santuário de Deus. É o local da habitação de Deus. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, isso é uma verdade que muitas das vezes as pessoas não entendem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, você vai ver que testifica isso que eu estou falando para você.
Olha o que diz o Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que coisa, né? O Espírito Santo que habita no eleito de Deus, ele é simbolizado pelo fogo. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Por isso, que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, cada sacerdote tem a responsabilidade de manter o fogo do altar aceso. Tem que manter o fogo aceso. Deus acendeu pela primeira vez o fogo do altar e ordenou que os sacerdotes deveriam manter o fogo aceso 24 horas por dia. A determinação de Deus naquela época era: eu acendo e vocês mantêm a chama acesa. Eu acendo. Vocês ficam responsáveis de não deixar esse fogo se apagar. Eu acendo e vocês conservam o fogo aceso. Perceba, meus irmãos, que os sacerdotes eram responsáveis em manter a chama acesa, o fogo do altar aceso. Nós também, na nova aliança, no novo pacto, somos responsáveis em manter essa chama acesa. Aí você pergunta: pastor, mas como é que a chama é acesa hoje? Você vai entender. Quem mantém a chama acesa não abandona Deus por nada nesse mundo. Se você está mantendo a chama acesa, nada nesse mundo vai você virar as costas para Deus. Pode chover canivete, a pessoa permanece firme. Pode sobreviver doenças, crises, pode se levantar Golias, pode ser ameaçar jogar você dentro de uma fornalha 7 vezes acesa. O indivíduo que é cheio do fogo do Espírito Santo permanece firme. Olha, meu irmão, quando Jesus nos deu a vida eterna, a direção que ele nos deu foi essa: não deixe a chama do primeiro amor se apagar. Não deixe a chama do primeiro amor se apagar. Adversidades vêm, calúnias vêm, pessoas nos abandonam, é verdade. Tempestades virão, mas não deixe se apagar aquilo que Deus acendeu na tua vida. Não deixe apagar aquilo que Deus acendeu na tua vida. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, olha o que aqui diz aqui. Não apagueis o Espírito. Essa é a ordem de Deus. Essa expressão, não apagueis o Espírito, é uma metáfora. O Senhor utiliza essa metáfora para dar uma ideia de apagar o Espírito, no sentido de como você apaga uma luz. Você chega no interruptor, ele está aceso, você desliga, a luz se apaga. Essa luz simboliza o Espírito de Deus. Você vai entender à medida que a mensagem for transcorrendo. Abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3 e 4. Atos, capítulo 2, versículo 3 e 4. O dia de Pentecostes, o dia que se cumpriu a promessa da vinda do Espírito Santo. O texto diz: e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ficar cheio do Espírito Santo significa todos ficaram dirigidos pelo Espírito Santo. A partir do momento que você é cheio do Espírito, você toma atitudes de acordo com a palavra de Deus. Você não foge dessa regra. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Abra também Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11. A ordem dada aos sacerdotes do velho pacto era: não deixe o fogo do altar se apagar. Vocês têm que renovar esse fogo sempre, manter ele aceso. Agora, no novo pacto, a ordem: não apagueis o fogo do Espírito. O fogo é o Espírito Santo. Então diz assim o apóstolo Paulo: no zelo não sejais remissos, sejais fervorosos de espírito, servindo ao pastor. Não. Sejais fervorosos de espírito, servindo ao Senhor.
Jesus está dizendo aqui, não seja descuidado, não seja relaxado, servindo a Deus. Para você servir a Deus, tem que servir com excelência, não de maneira relaxada, não de maneira descuidada. A ação do Espírito Santo na nossa vida é comparada à ação do fogo. Olha que coisa espetacular. E por essa razão, Paulo incentiva a igreja, dizendo, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito. Quando a pessoa não é fervorosa, o louvor da pessoa é aquele louvor xoxo. Um louvor sem graça, sem vida, sem entusiasmo. A pessoa está louvando, parece que está no enterro. Você louva, louva. Tem gente que fica calado. A igreja louvando, adorando, e a pessoa calada. Como se estivesse assistindo um show. Não se motiva, não se emociona. Então, Deus admoesta ao seu povo a que não sejam indiferentes a isso. Não pode haver indiferença. Porque, às vezes, a pessoa, quando recebe vida de Deus outra vez, ela começa a 1000 por hora. Ela empurra o pé no acelerador, parece o Ayrton Senna naquela época. É o primeiro a chegar no culto. Nem abriu ainda as portas da igreja. O culto começa às 9. As portas da igreja se abrem às 7 da manhã. Nem abriu ainda, 6h30 já está na porta da igreja. É o primeiro a chegar para o culto. Ele louva com entusiasmo, bate palma com entusiasmo, dança com entusiasmo. E tudo com o mais absoluto fervor. Se a pessoa deixa apagar o fogo do Espírito, tudo que ela faz no culto é aquela coisa malemolente, sem vida. Parece aquele samba do Martim da Vila. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É uma coisa triste. Está o louvor, a adoração comendo solta, o entusiasmo, o Espírito Santo tocando fogo em todo mundo, e a pessoa está lá. Às vezes eu vejo daqui na minha tela, um grupo de louvor, canta um corinho, você já ouviu a palavra, se entusiasmou, se alimentou, está cheio de vida, e bora bater palma. Eu tenho um Deus que... Parece que está no velório. Parece que está no velório. É verdade. Por quê? A pessoa não vigiou, aí perde o entusiasmo, deixou o fogo apagar. Não deixa o fogo apagar. Tira da tua vida, meu irmão e minha irmã, a indiferença. Não seja indiferente. Acenda outra vez o fogo do altar. Você tem que voltar ao primeiro amor. Deus está cobrando da igreja, de cada um de nós, uma atitude. Qual é a atitude? Não apagueis o fogo do Espírito. Diga para o irmão do lado, não apague o fogo do Espírito. Apagar o fogo do Espírito é quando você começa a fazer coisas que desagradam a Deus. É a desobediência, o relaxamento com a vida espiritual, é o fazer a obra de Deus relaxadamente. O que é que a Bíblia diz? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então começa desobedecendo, não guarda o dia do Senhor, vem domingo de manhã, não volta à noite, terça nem pensar, quinta muito menos, quer dizer, está apagando o fogo do Espírito, está fazendo a obra de Deus relaxadamente. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, o alerta de Deus é o seguinte: porque o Senhor teu Deus é fogo consumidor, é Deus zeloso. Deus é fogo consumidor, ele é um Deus zeloso. Então, naquela época, na velha aliança, a cada manhã, os sacerdotes tinham que remover as cinzas e colocar lenha, para o fogo permanecer aceso as 24 horas do dia. Essa lenha aqui era o combustível que mantinha o fogo aceso. Mas se as cinzas da madeira que foi queimada durante o dia não fosse removida, o fogo se apagava. As cinzas não deixam brotar uma nova chama. Então, o que é que você tem que fazer? Remover as cinzas da tua vida. Remova teu passado ruim, as coisas
ruins que aconteceram no teu passado. Tem gente que fica remoendo o passado, remoendo o passado. O passado já passou, acabou, não tem volta. Remova esse passado ruim, remova essa mágoa que você tem no teu coração, que só te faz mal. Não acrescenta nada na sua vida com Deus. Guardar mágoa é você estar bebendo veneno. Está bebendo veneno. Está se envenenando, aos poucos vai chegar uma hora que vai morrer. Então, lá em Levítico, capítulo 6, versículo 13, é muito claro quando diz, Levítico, capítulo 6, versículo 13. Só para relembrar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. As falsas igrejas não têm fogo de Deus. Por quê? Porque aonde existe uma falsa igreja, um falso pastor, um falso evangelho, não existe altar de renúncia. Ninguém renuncia a nada. Não existe o altar de entrega. Por isso o fogo não arde. O que tem ali é fogo estranho. Não tem a verdade sagrada. Aí você pergunta assim, pastor Carlos Magno, mas Deus não é um Deus onipresente? Ele não está presente em todos os lugares? Como é que o irmão está dizendo que nas falsas igrejas Deus não está presente? Olha, entenda uma coisa. Uma coisa é Deus estar presente. Outra coisa é Deus se manifestar. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque um dos atributos de Deus é a onipresença. Mas Deus não se manifesta em todos os lugares. Deus não se manifesta no centro de macumba. Deus não se manifesta numa seita que prega um falso evangelho. Deus não se manifesta. Ele está presente porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Deus se manifestar é outra coisa. Então, Deus acendeu o altar de sacrifício, com fogo dos céus, e a partir dali, todo o fogo usado no tabernáculo durante o culto a Deus deveria ser fogo tirado deste altar que o próprio Deus acendeu. Teria que ser fogo tirado do próprio altar onde Deus acendeu o fogo. Só que em Levítico 10, não precisa ir abrir não, depois você vê. Eu estou só dando um exemplo, en passant. Nadab e Abiú, que eram da tribo de Levi, filho de Arão, acenderam o incensário com fogo que não era fogo de Deus. Ao invés de pegar do fogo do altar e acender o incensário, foram acender com fogo lá fora, qualquer fogo. O que aconteceu? Foram consumidos na mesma hora pelo fogo do Senhor e ali mesmo ficaram mortos. Olha como isso é importante, como isso tem uma importância tremenda. No texto hebraico original, essa palavra estranho, que é zará, quer dizer aquilo que vem de fora. Por isso, quando falamos de fogo estranho, estamos se referindo a tudo aquilo que vem de fora, a tudo aquilo que vem do mundo aion, o mundo da perdição, que quer entrar na igreja, que quer encontrar lugar na tua vida. Isso é fogo estranho, que vem de fora, o que não vem de Deus. Se o culto a Deus imita as obras das trevas, é fogo estranho. Tem seitas aí que fazem o culto da mesa branca, que é coisa que se faz na Umbanda. Culto da mesa branca. Não é para atrair os umbandistas. É fogo estranho, meu irmão. Isso é coisa do diabo. Se você faz alguma coisa para Deus, com o intuito de ser reconhecido pelos homens, é fogo estranho. O que nós fazemos para Deus, fazemos para glorificar a Deus, não para aparecer, não para receber reconhecimento humano. Se você faz para Deus, seja lá o que for, de qualquer maneira, e não dá o seu melhor para Deus, é fogo estranho. Se você faz para Deus alguma coisa por dinheiro, é fogo estranho. Tenha cuidado com isso. Tudo que você fizer para Deus, faça da maneira que Deus ensina, da maneira que Deus determina. Para Deus, não é qualquer fogo que serve. Não é qualquer fogo que serve. Naquela época, era fogo tirado do altar, onde Deus acendeu. Hoje, é tirado do altar da Bíblia. Hoje, o fogo que acende é tirado da Bíblia Sagrada.
Em Levítico, capítulo 6, versículo 12, diz que o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Foi o texto que nós abrimos, a mensagem. Toda manhã, o sacerdote colocava a lenha para manter a chama que durou toda a noite acesa. Então, de manhã, ele tinha que abastecer com lenha, para o fogo não se apagar. O que é essa lenha hoje? A lenha é a nossa obediência. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu estou mantendo o fogo aceso. São as nossas orações. A igreja tem que criar um hábito de orar sempre para a Deus. Não é orar só na hora que tem um problema. Não é dobrar os joelhos só na hora que surge uma dificuldade. Porque a maioria do povo de Deus faz isso. Ora, dobra o joelho, fala com Deus na hora que o bicho está pegando. Se o bicho não está pegando, não precisa orar. Orar continuamente a Deus. Então, esse fogo, essa lenha, é a vida de santidade. Quando eu digo santidade, não é fanatismo religioso. Não é essa santidade hipócrita que diz que não pode ir à praia, que a mulher não pode usar maquiagem, que não pode cortar o cabelo, que não pode usar uma calça comprida, que o homem não pode jogar um futebol, não. Isso aí é fanatismo religioso. Fanatismo religioso. Então, vida de santidade, vida de temor, vida de renúncia, de entrega, essas coisas que mantêm a chama acesa hoje. Você está pronto a renunciar a qualquer coisa por amor a Deus? Você está mantendo o fogo aceso. Você tem temor a Deus. Temor não é medo. Temor é respeito. Tem gente que confunde temor com medo. Não, medo é outra coisa. Nós não temos medo de Deus. Nós temos respeito para com Deus. Então, mantenha a chama acesa no santuário de Deus, que é a tua vida. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, o santuário de Deus é a nossa vida. O fogo tem que ficar aceso às 24 horas do dia. Diga, o fogo tem que ficar aceso às 24 horas do dia. Se você pensa que é possível ter o fogo aceso só na hora do culto e domingo de manhã, você está oferecendo fogo estranho para Deus. E tem gente que acha que o fogo fica aceso só domingo de manhã. Quando ela vai ao culto, à noite não volta, está oferecendo fogo estranho. O fogo de Deus fica aceso às 24 horas do dia. Fica aceso na tua casa, no teu relacionamento com teu marido, com a tua esposa. Fica aceso no relacionamento de pais e filhos, filhos e pais. Fica aceso no teu trabalho. No teu local de trabalho, o fogo tem que estar aceso. Você tem que ter uma conduta exemplar. Você tem que dar bom testemunho de Jesus. Fica aceso na tua hora de lazer, na hora de você receber ou fazer visitas. Que às vezes tem gente que usa uma fantasia de cristão. Quando chega domingo, vai para a igreja, ela leva um pacote. Chega na porta da igreja, ela pede para ir no banheiro, aí troca de roupa, usa a fantasia de cristão. Acabou o culto, tira a fantasia de cristão, veste a fantasia do mundo. Acha que ser cristão é só no culto, é só na hora da igreja. Não. O fogo aceso, o fogo fica aceso às 24 horas do dia. Recebe visitas, tenha uma conduta exemplar. Mantenha a tua integridade. Pastor, recebi umas visitas, mas é tudo incrédulo. Eu procurei ficar igual a eles, porque senão eles não iam gostar, iam ficar constrangidos. Então o cara disse palavrão, eu disse também. Mentiu, eu menti mais ainda. A mesma coisa quando você vai fazer uma visita. Você vai fazer uma visita a uma família que não é convertida. Aí chega lá, bebida, cachaça, uísque, caipirinha. Bora lá, irmão, aceita uma cachaçinha? Aí você, eu para não parecer antipático, aceitei, pastor. Tomei uma, daqui a pouco o garçom voltou, tomei duas, tomei três. Quando eu me dei conta, estava chamando Jesus de Genésio.
Então, às 24 horas do dia, o fogo de Deus tem que queimar. No que você pensa, no que você fala. Cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com as palavras que saem da tua boca. No que você decide. Você vai tomar uma decisão, tome de acordo com a palavra de Deus. Pergunte, antes de decidir, em meu lugar, o que faria Jesus? O que faria Jesus? O fogo de Deus tem que queimar no que você escolhe. Como é feita as tuas escolhas? Nos ambientes que você frequenta. Quais são os ambientes que você frequenta? Não é qualquer ambiente que serve para a gente. Com quem você anda? Com quem você anda? Quem convive com você? Não é que não possa conviver com incrédulo, não. Pode. Não só pode, como deve. Mas aquela pessoa que é incrédula e se torna uma pedra de tropeço, fica fazendo gozação com a tua fé, fica zombando, fica querendo induzir você a uma vida de erro. E não vamos exagerar. Também dá uma saidinha na noite para tomar as cachaças, está valendo. Com essa pessoa você não anda. Então a verdade é a seguinte: se tem fogo de Deus aceso, não há murmuração, não há desânimo, não há palavras negativas. Se o fogo de Deus está aceso. Se o fogo de Deus está apagando, é aquele desânimo. Eu estou desanimado, eu não sei mais o que faço, daqui a pouco eu não levanto mais nem da cama. É murmuração para cima e para baixo, indo e voltando. Quando há fogo de Deus aceso, não há palavras negativas. Pode o mundo virar de cabeça para baixo. Você diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, quando você vê uma pessoa de Deus fazendo o contrário dessas coisas, o fogo está apagado na vida dela. Pode ter certeza. Viu uma pessoa de Deus murmurando, o fogo está apagado. Viu uma pessoa de Deus com palavras negativas, não, acho que não tem jeito, eu já não aguento mais. Você já viu alguma vez na Bíblia pessoas de Deus fazendo esse tipo de coisa? Tendo esse tipo de conduta, tendo esse tipo de comportamento? Não. Porque os apóstolos, Paulo, por exemplo, tinha um fogo aceso. O homem apanhou de vara, apanhou de chicote. Naquela época, uma surra de chicote, você tinha que levar 39 chicotadas. No chicote tinha umas lâminas que batiam nas costas, quando o cara puxava, arrancava a pele. Imagine a dor, imagine o sofrimento. Quantas vezes você vê na Bíblia Paulo reclamando? Paulo dizendo, não aguento mais, Senhor. Eu quero te servir, mas assim já passou do limite. Olha as minhas costas, o senhor não está vendo uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, me ajude. Você vê Paulo fazendo isso? Em naufrágio 3 vezes. Imagine você ir no navio e naufragar. Cadê Deus? Você vai dizer, cadê Deus? Como é que pode? Eu vou à igreja, eu participo dos cultos, eu leio a minha Bíblia e Deus deixa o meu navio afundar. Vou morrer afogado. Quando o navio naufragou com Paulo, todo mundo em pânico. Paulo disse, calma. Calma que não vai morrer ninguém. Deus me falou hoje em sonho que o navio ia naufragar, mas que nenhuma vida se perderia. Imagine no meio de um naufrágio, o cara ter o domínio, a sensatez, o bom senso, o equilíbrio, de dizer, calma, Deus falou comigo que não vai morrer ninguém. O navio vai se perder, mas nenhuma vida se perderá. Por que ele agia assim? Porque tinha o fogo de Deus aceso. Eu tomo todo o cuidado do mundo para manter o fogo de Deus aceso na minha vida. Por isso que você vê eu fazendo coisa. Hoje mesmo amanheci com dor muscular, dor no quadril. Foi uma dificuldade eu me sentar aqui. Sentei, levantei, faço a cadeira para cá, até encontrar uma posição que me desse um pouco mais de conforto. Pode todo mundo dizer, não faz. Manda outro fazer. Não, enquanto der, eu faço o culto. Eu prego a palavra.
Quando eu era incrédulo, quando eu era ímpio, eu fazia qualquer coisa para beber cachaça. Na minha adolescência, em João Pessoa, nós saímos todo final de semana, íamos para os clubes, paquerar as meninas, aquela coisa de jovem. Mas como era uma cidade pequena, e naquela época era mais ainda, às vezes a gente ficava chateado de repetir a mesma coisa. Aí teve uma noite que alguém teve uma ideia, por que a gente não vai para Natal? João Pessoa, Natal. São 2 horas de carro. Vamos ver em Natal como é que é a noite. Éramos 7 pessoas, 7 homens. E o carro, um Fusca. Então colocou 5 e disse, mas tem 2 para ir no colo. Mas para passar na polícia rodoviária, eles não vão deixar passar. Quando o guarda vê que tem 2 sentados no colo, vai parar e vai prender o veículo e não vai deixar seguir. Vamos botar na mala. Você já abriu a mala do Fusca, que abre na frente? Acredita que coube um sujeito ali dentro? Dentro da mala, arriscado o cara morrer sufocado. Mas aguentou firme. Chegamos em Natal, já era 2h30 da manhã, já estava tudo se fechando, tudo acabado, não tinha mais nada. Então vamos para a praia, dormir na praia. Já amanhecendo o dia, 5 horas da manhã. Praia do Forte, onde tem o Forte. Todo mundo tirando um soneca na areia da praia, deitado igual uns mendigos. Dona Maria. Ninguém reclamava, todo mundo sorrindo, todo mundo achando maravilhoso. Por que é que hoje eu não vou fazer sacrifício ainda maior pelo Deus que eu creio? Pelo Deus que me deu vida, pelo Deus que me sustenta, pelo Deus que me garantiu viver eternamente com Ele. Então, se você tem o fogo de Deus, você é assim. Você é intrépido, você é corajoso, você não dá bobeira, você mantém palavras de vida nos seus lábios. Olha, tá a enchente, está destruindo tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Você acha que tudo coopera só na hora que recebe uma promoção no trabalho? Que o teu chefe deu um aumento de salário, ou te promoveu? Aí é fácil dizer, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, irmão, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Por quê, irmão? Qual foi o milagre? Recebi uma promoção no meu emprego. Fui promovido, meu salário vai dobrar. E se fosse demitido? E perder todo o salário? E aí, como é que você reage? Você diria, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Eu digo que vocês são testemunhas disso. Se eu não vivesse essa fé, se eu não mantivesse o fogo de Deus aceso, eu já teria desistido há muito tempo. Há muito tempo. Mas o que não me deixa desistir é que eu estou sempre mantendo o fogo aceso. Sempre obedecendo a palavra. Não é perfeição, não. Não olhe para mim achando que eu sou o perfeito, que eu não sou. Eu sou cheio de imperfeições, cheio de erros, cheio de falhas. Mas eu não deixo as falhas, os erros me dominarem. Eu vigio. Mas mesmo vigiando, a gente de vez em quando dá uma derrapada, né? Mas eu não me deixo abater. Eu mantenho minha cabeça erguida. Eu mantenho os meus olhos voltados para os céus. Eu mantenho meus pensamentos firmados em Deus, firmados na palavra. Então isso é ter o fogo de Deus aceso. Isso é fogo aceso. Antes de eu adoecer, quando eu ia passar 15 dias em Fortaleza, eu fazia culto. Domingo de manhã e domingo à noite. Ninguém tinha a chance de fazer culto, que eu fazia os dois. Terça-feira à noite eu fazia. Quinta-feira à noite eu fazia. Porque não há coisa mais prazerosa para mim do que fazer culto, do que pregar a palavra, do que fazer a obra de Deus com esmero, com dedicação, com zelo, com temor reverencial. Voltava dos 15 dias, final de semana, ia para Recife. Pegava o carro sábado de tardinha, viajava, chegava em Recife 7 da noite,
dormia na igreja, não dormia no hotel, não. Não sou Silas Malafaia, não. E para ir pregar na outra igreja exige carro blindado, hotel 5 estrelas. Não, eu dormia na igreja. 6 horas da manhã já estava acordado, tomava meu banho, trocava de roupa, preparado para fazer o culto da manhã. Fazia o culto da manhã, acabava meio-dia, 1 hora da tarde, depois que atendia os diáconos, fazia reunião de ministério, voltava para casa. Sempre fiz. Nunca reclamei. Nunca achei exagerado. Sempre fiz com alegria e com prazer no meu coração. Eu pergunto, diante da palavra que você ouviu, você tem mantido o fogo de Deus aceso? Como é que está o teu ânimo? Como é que está a tua confissão? Ânimo! Ânimo! Confissão em linha com a palavra. O teu Deus é maior do que o problema que você está enfrentando. Você está enfrentando esse problema? Está difícil? Porque Deus está permitindo. Mas creia que tudo coopera para o teu bem. Vai te fortalecer, vai te tornar uma pessoa madura, vai te tornar uma pessoa com maior capacidade de vencer as lutas. Deus não faz nada à toa, como se diz. Tudo de Deus tem um propósito. Tudo de Deus tem uma motivação. Então, como é que está o teu ânimo? O fogo do Espírito está aceso em você? Como é que você age na hora do louvor, na hora da adoração? Quando você oferta para Deus, você faz com alegria, com prazer, com sacrifício, dando o melhor para Deus. Você dá o melhor do teu tempo para Deus ou dá o pior do teu tempo? Onde você fica terça-feira à noite? Em casa? Diante da televisão? Diante do computador? Ou com a porcaria de um celular na mão, vendo coisas que não edificam você em nada? E não vem para a igreja, não vem para o culto. Ah, eu estou cansado. Você já viu um torcedor de futebol cansado? Não, não vê. Eles têm um ânimo. Se o time jogar todo dia da semana, o sujeito vai trabalhar só para pagar ingresso. Mas ele tá no futebol. Eu sei porque eu era assim. Eu vivi no meio de torcida. No Rio de Janeiro, torcida do Flamengo. Não media esforço, não media sacrifício. Recebia meu salário, que na época era um salário pequenininho, parece aquele do professor Raimundo, desse tamanho. Mas a primeira coisa que eu fazia era separar o dinheiro da passagem para ir para o Maracanã. Era sagrado. Era sagrado. E tem mais. Domingo eu ia para o Maracanã, o jogo começava às 5h30 da tarde, 5 horas da tarde. Acabava, chegava em casa às 10 horas da noite, cansado. Se o time ganhava, eu jantava com satisfação, com prazer. Se perdia, vinha num mau humor tão grande, minha mãe dizia, deixa eu botar a tua janta. Não, não quero jantar, não. Ela dizia, menino, só porque o Flamengo perdeu. Não comia. Já tinha assistido o jogo, já tinha feito... Sabe o que eu fazia? Na época tinha a TV Cultura, não sei se ainda tem hoje. A TV Cultura, naquela época, reprisava o jogo do Maracanã. Passava o tape, às 11 horas da noite. Pois eu ainda ficava assistindo o tape do jogo inteiro. Um jogo que eu tinha acabado de assistir. Ia dormir 1h30 da manhã, para 4h30 estar de pé. E era uma rotina. Por que eu não vou fazer muito mais para Deus? Por quê? Então, não deixe o fogo se apagar. Quando alguma coisa aparecer querendo apagar o teu fogo, diga, epa, aqui não. Fogo estranho, estou fora. Não, que tal você usar esse enxofrezinho? Enxofre, bota para o inferno, para o diabo. Não é para a minha vida. Fazer uma corrente. Não, a corrente já está feita, já amarrou Satanás e seus demônios no fogo eterno. Vamos beber. Não, beber, estou fora.
Vamos fazer fofoca. Reúne aquele grupinho e um fala da vida do outro. E é incrível que até nas igrejas existe isso, né? A pessoa sair de casa, ir para um lugar chamado templo, chamado igreja, ouvir a palavra de Deus, mas ela vai com o intuito de fofocar. Isso é fogo estranho. Pensa que igreja é uma reunião social. Aí eu comprei um sapato novo, hoje de manhã eu vou, que depois de mão ver que eu comprei o sapato. Olha que show de sapato. Está pensando que igreja é lugar para desfile de moda? Você está confundindo as coisas. Isso é fogo estranho. Não pertence a Deus. Então, faça um exame da tua consciência agora. Você que está me ouvindo e me vendo, examine se o homem é si mesmo. Como é que está o fogo do Espírito Santo na tua vida? Está aceso? Está quente? Está uma chama potente? Ou está quase cinza, só cinza? Se você sente que o fogo do Espírito está se apagando em você, cuide de acender, porque senão você vai pagar um preço caro. Trate de acender o fogo. Trate de consertar o que precisa ser consertado. Corrigir o que precisa ser corrigido. Trate de se consertar com Deus. Tira a cinza. Tudo que é cinza, joga fora. O fogo purifica. Ele queima tudo que não presta. O que não presta se transforma em cinza. Por isso que mandar tirar a cinza do santuário. E eu quero que você, que crê nessa palavra, que está disposto a acender o fogo do Espírito, ou não deixar que ele se apague, fique de pé, feche os teus olhos, curva a tua cabeça, eleve o pensamento a Deus. Eu quero orar por você. Todos de pé, todos de cabeça baixa, curvada, pensamentos elevados aos céus. Que nós vamos orar em favor da tua vida. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graça pelo privilégio de ouvir que o Senhor tem falado conosco. Nós somos pessoas privilegiadas, porque o nosso ministério recebeu de Ti a palavra da reconciliação. Aqui não há palavra de acusação, de medo, de fazer terrorismo com as pessoas, de induzir pessoas ao desespero. Aqui a palavra da reconciliação. Reconcilia o homem com Deus. A pessoa que ouve essa palavra e crê é porque ela é uma eleita, ela é uma escolhida, ela é uma pessoa que teve o seu nome inscrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E ao ouvir a palavra, ela creu, ela abraçou a verdade, ela vive consoante os teus mandamentos. Então nós somos pessoas privilegiadas, porque nessa hora que nós estamos aqui, quantas milhões de pessoas no mundo estão ouvindo uma palavra diabólica? Deuses falsos sendo apresentados às pessoas e as pessoas crendo. Um falso evangelho, um evangelho pervertido, um evangelho que visa única e exclusivamente tirar o dinheiro das pessoas, para que os homens construam seus impérios religiosos, onde eles são os abençoados. O povo nunca é abençoado. Eles têm o melhor carro, o povo anda de ônibus ou a pé, ou de Uber. Eles colocam os filhos nos melhores colégios. O povo nem colégio tem para colocar filho. Eles vestem as melhores roupas. O povo veste roupa comprada nas lojas populares. Quantas pessoas enganadas, induzidas ao erro, crendo num Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, diz a tua palavra. E o Senhor diz: torne-se semelhante a Ele, tantos quanto fazem, quantos nele confiam. Nós confiamos no Deus que é Espírito e verdade.
no Deus que é espírito e vida, no Deus que nos mantém de pé, no Deus que nos dá força para enfrentar as lutas do dia a dia da vida, que nos conforta, que nos consola, que não deixa que a esperança se desvaneça. Nós temos esperança em Deus. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos nas Tuas verdades. Nós acreditamos que o Senhor é Deus sobre todos. O Senhor é o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. A quem temerei? Que me poderá fazer o homem? Nada. Absolutamente nada. A Tua palavra diz que não cai uma folha da árvore, um fio de cabelo da cabeça, sem que seja com a permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo. Imagine o resto. Se para cair um fio de cabelo tem que Deus dar permissão, e para você passar momentos difíceis de lutas, tem que ser com a permissão de Deus. E quando Deus permite para o teu bem. E se você não entende assim, se você não muda o teu comportamento, o que você vai ouvir de Deus é dura coisa, é recalcitrar contra os aguilhões. Essa palavra foi dita a Saulo de Tarso. O Senhor disse, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você está recalcitrando, você está repudiando, você está desobedecendo. Se você não atender a minha voz, você vai continuar recalcitrando. É como dar murro em ponta de faca. A faca não vai se quebrar, a faca vai destruir tua mão, vai arrancar teus dedos. Tem gente que fica dando murro em ponta de faca. Ouve a palavra, ouve Deus falar, lê a palavra, mas não muda. Não consegue mudar. Não consegue acender o fogo. Então é porque essa pessoa não pertence a Deus. Porque é impossível uma ovelha não dar ouvidos à voz de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas, o meu povo, os meus filhos, os meus escolhidos, o povo que eu predestinei para a salvação, ouve a minha voz. Eu os conheço. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Das minhas mãos ninguém os arrebatará mais. Ó Senhor Jesus. Há pessoas aqui nessa manhã que estão precisando urgentemente acender o fogo. O fogo está aquela labaredazinha pequenininha. A cinza está acabando com o fogo. Daqui a pouco o fogo se apaga de uma vez. É hora de reacender. É hora de pegar lenha e colocar no fogo. A obediência. Onde é que você não está obedecendo a Deus? Onde é que você está falhando com Deus? Onde é que você está transgredindo a palavra? Onde é que você está errando? Onde é que você está sendo negligente? Fazendo a obra de Deus relaxadamente? Faça um exame da tua consciência. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. Faça um exame introspectivo. Conserte o que está errado. Conserta, meu irmão. Conserta, minha irmã. O que é que está errado na tua vida? Com quem você tem andado? Como você tem reagido diante das lutas da vida? Você não pode esquecer que as lutas da vida só acontecem, só nos sobrevêm porque Deus permite. E tudo que Deus permite tem um propósito. Na primeira hora a gente não entende. Parece uma coisa antagônica. Mas lá na frente Deus nos revela por que Deus permitiu aquilo. Então tem que viver uma vida por fé. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É o que o Senhor Deus está falando. Como é que está o teu relacionamento com o teu marido? O relacionamento com a tua esposa? Você tem guardado mágoas de alguém? Alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te caluniou, e você vem guardando essa mágoa ao longo do tempo. Você está apagando fogo.
Não deixa o fogo de Deus se apagar. Como é que está a tua confissão? Você, filho, como é que está o teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe? Você, pai, você, mãe, como é que está o relacionamento teu com os teus filhos? Faça um exame da tua vida. Você tem vivido a palavra? Você tem tido zelo de fazer aquilo que Deus determina? Como é que está o zelo pela tua vida espiritual? Você tem vindo aos cultos da igreja? Você tem estado presente em todos os cultos? Você não trabalha de segunda a sexta e às vezes de segunda a sábado? Você não vai todo dia trabalhar? Por que você não pode 3 vezes na semana vir à igreja? Quer dizer que o teu trabalho é mais importante do que Deus. O teu trabalho vai te render um salário. E Deus vai te render o quê? Até esse salário que você recebe provém de Deus. Mas um motivo é você ser grato a Deus. Colocar Deus como prioridade. Eu percebo que algumas pessoas optaram primeiro em votar. Deixaram Deus em segundo plano. Não, Deus é a prioridade. A cada manhã eu faço o planejamento do meu dia. Primeira coisa, prioridade número 1, Deus. Depois vem o resto. Primeiro é Deus. Primeiro a minha obrigação com Deus. Depois vem o resto. Faça um exame agora. De cabeça curvada. Pensamentos elevados aos céus. Examine a tua vida agora, meu irmão. O Espírito de Deus que habita em nós vai fazer a tua mente acusar onde você está errando, onde você está falhando, onde você está transgredindo a palavra, onde você está apresentando fogo estranho para Deus. Se você não mudar, Deus não vai receber esse fogo estranho. Não é qualquer fogo que Deus recebe. Deus só recebe o fogo que teve origem nele. Examina a tua vida agora, com sinceridade. O Espírito vai fazer a tua mente acusar. Olha, você guarda a mágoa de fulano, você não consegue perdoar, você não consegue falar com Beltrano, você é relaxado na vida espiritual, você mal lê a Bíblia, você só ora na hora do aperto, na hora do sufoco. Você não tem sido uma boa esposa, você não tem sido um bom marido, você tem sido um péssimo filho. Mas há pais que são péssimos pais. O Espírito Santo vai colocar na tua mente onde você precisa mudar. E se você não muda, então você não pertence a Deus. Você é o joio no meio do trigo. Você é o cabrito, o lobo disfarçado de ovelha. É lobo. Faça isso, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A glória de Deus. Aleluia.